primeiro hábito que você pode começar a praticar em 2025 é praticar as disciplinas espirituais. E quando eu falo isso, eu estou falando de você ler a Bíblia, orar, jejuar, fazer seus devocionais. Uma das metas que eu coloquei para 2025, que eu havia colocado ano passado, mas infelizmente não consegui concluir, e esse ano vou seguir a risca, é conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Isso já aconteceu umas 2 a 3 vezes, se eu não me engano, mas hoje, esse ano, eu quero estabelecer essa meta e conseguir cumpri-la fielmente, cabalmente. Por que eu quero fazer isso? Não é porque eu quero simplesmente concluir uma meta, mas é porque eu sei da importância que a leitura bíblica tem sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Não apenas ler a Bíblia, mas também orar, jejuar, buscar mais a Deus e estar em comunhão com os nossos amigos e os nossos irmãos. E hoje, falando nisso, eu quero falar com você sobre 7 hábitos que você deve adquirir em 2025 e praticar tudo isso para a glória de Deus. Eu sou Daniel Souza e hoje nós vamos falar sobre esses hábitos. O segundo hábito que você deve colocar, isso não é nem algo que você pode colocar, mas é que você deve colocar, é ler mais livros em 2025. Existe uma média que o brasileiro ele lê muito pouco. E hoje a gente, apesar de ter um letramento muito maior, uma alfabetização muito maior, o brasileiro ainda é um povo que lê muito pouco. Falo até por mim. E até é engraçado, porque eu sou estudante de letras. E leio, lógico que tenho que ler por conta da faculdade, mas é algo que eu quero colocar e devo colocar como meta na minha vida. Se você é jovem, se você ainda está solteiro, eu quero te recomendar 2 livros. O primeiro livro que você deve ler, que eu quero te recomendar, é Enquanto a Fila Não Anda, do Luca Martini, e Fogo no Parquinho, do Iago Martins, que a gente vai falar um pouco mais desses livros lá no final. Outros livros que você deve colocar também na sua rotina, são ler livros de ficção, cara. Leia Harry Potter, leia as Crônicas de Nárnia, que são crônicas feitas por um cristão. C.S. Lewis era um cristão. Leia Tolkien, se você conseguir, que é um pouco mais denso. Ou senão você também pode ler coisas mais simples. A gente às vezes tem esse preconceito de achar que leitura é ler um livro que não tem imagens nem nada. Mas você lê HQ, você lê quadrinhos, lê mangá, cara, eu leio muito mangá. Também são consideradas leituras e que podem contribuir, claro, com o seu crescimento pessoal. Mas também tente ler livros de desenvolvimento pessoal, livros sobre finanças, livros sobre hábitos que você pode adquirir também. Tem o livro Hábitos Atômicos, Psicologia Financeira, mas também leia livros que são livros para você se deleitar. Como eu falei, livros de ficção, livros de romance, sabe? Leia Machado de Assis, que é muito bom, cara. Muito bom mesmo. A gente precisa também valorizar a nossa literatura nacional. O terceiro hábito que você deve começar, e você deve, assim, é algo que você deve fazer não só pelo seu eu de agora, mas também pelo seu eu do futuro, é cuidar do seu corpo e da sua mente. Nos últimos anos se levantou, teve esse boom de academias e de pessoas que frequentam academias, e isso é muito bom, chega até ter o meme dos Enzos na academia. Cara, é engraçado, às vezes é chato você ver um monte de adolescente na academia, mas é muito bom que esses adolescentes estejam de fato na academia. Que é melhor eles estarem na academia do que eles estarem em qualquer outro canto, ou seja, em cantos ruins, sabe? Eu vim de quebrada, eu vim de favela e sei bem como é. Quando o jovem ele não vai para a igreja, ele não vai para a escola, ele não tem talvez também essa coisa de ir para a academia, cara, infelizmente, é uma realidade muito difícil do nosso país, é que eles vão para caminhos um pouco mais tortuosos. Então, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você lê livros, você está exercitando a sua mente. E quando você cuida do seu corpo, se alimenta melhor. E uma coisa que eu acho interessante é que muitas pessoas criticam aqueles que fazem tatuagem, dizendo, é o templo do Espírito Santo. Mas muitas dessas pessoas, infelizmente, não compreendem que também tem uma alimentação ruim, tem uma alimentação baseada apenas em fritura, em coisas que fazem mal à saúde. Também é algo que desrespeita o templo do Senhor. Então, se alimentar melhor, cuidar, ir para a academia,
correr, andar de bicicleta, conversar com amigos, conversar com pessoas, sair um pouco mais, ir pro cinema. Esse ano vai lançar alguns filmes que eu tô com expectativa de assistir, tipo que lançou essa semana, o trailer agora, o Quarteto Fantástico. Cara, eu achei sensacional e tô doido pra assistir esse filme. Então assim, você precisa cuidar do seu espiritual, mas você também precisa cuidar da sua mente, estar de bem com a mente, ter coisas boas fluindo na sua mente, e isso se vem através da leitura bíblica, da oração, mas também de sair, de curtir, sabe? Curtir de forma boa, não uma curtição de sem propósito, sem valor, mas uma curtição de você sair com seus amigos, de você sair com a sua família, de você conversar com bons amigos, conversar com boas pessoas e principalmente cuidar do seu corpo também, que ele é templo do Espírito Santo. Cara, um dia tudo que você tem feito hoje, tudo que você tem plantado hoje, lá no futuro você vai ter que colher cada hábito que você tem ou cada hábito que você deixou para trás, beleza? O quarto hábito é algo que eu comecei a fazer de uns anos para cá e que realmente faz total diferença na nossa vida, que é contemplar a natureza. Sabe, existem vários e vários salmos que corroboram para a visualização de você enxergar Deus na natureza, enxergar Deus na criação. Pode ser algo besteira, pode ser algo que você pense que não, mas quando você começa a contemplar a natureza, observar a natureza, você percebe que aquilo acalma você, que aquilo, poxa, você olha toda aquela grandeza, sei lá, numa orla, num parque, sabe, em uma trilha, você começa a observar a natureza com calma e você percebe que a natureza parece uma sinfonia, sabe? O maestro e a sinfonia lá acompanhando o maestro, fica aquela coisa bonita, cada instrumento tocando do seu jeito, mas que quando se unem eles fazem um som harmônico e maravilhoso para os nossos ouvidos. Isso acontece na natureza. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é o primeiro e maior maestro que existe, brother. Aqueles sons que Ele faz, que Ele produziu, que Ele compôs, são sons que mudam a nossa vida, são sons que podem transformar a nossa perspectiva de viver. Então, algo que você deve começar a praticar em 2025 é você começar a contemplar a natureza e começar a enxergar a glória de Deus através da natureza e começar a enxergar aquilo que há de maravilhoso na criação de Deus, que a gente às vezes despreza, que às vezes a gente não dá valor algum, mas que, brother, tem o seu valor porque foi criado por Deus. Ó, esse quinto hábito eu tenho que confessar que eu estou ainda praticando ele, implantando ele na minha vida, mas o hábito é reclamar menos. A Bíblia diz em Filipenses que não devemos murmurar, que devemos murmurar menos, que devemos reclamar menos, que devemos fazer as coisas para a glória de Deus, como está lá em 1 Coríntios. Eu tenho isso de quando algo não dá certo, às vezes eu fico com raiva, minha namorada sabe bem, às vezes eu fico com raiva, às vezes eu começo a reclamar das coisas, mas de um tempo para cá, Deus tem me ensinado a reclamar menos e às vezes reorganizar a rota daquilo que não deu certo. Reorganizar aquilo que parece que foi por outro caminho e seguir por esse caminho e ir ajustando durante todo o percurso. Algo que Deus nos encoraja a nós praticarmos constantemente, diariamente, é reclamar menos e começar a ser mais grato, começar a saber. Ao invés de somente reclamar, a gente começar realmente a agir, a fazer algo, a tentar mudar aquilo que pode dar errado ou que deu errado. Se deu errado, passou, sabe? Lógico que eu não estou dizendo que você não pode reclamar, existirão momentos, até porque nós somos seres humanos, mas claro que em alguns momentos você vai reclamar, mas que sempre tente dar graças a Deus em tudo. Dar graças a Deus em tudo. O sexto hábito é, isso aqui é importantíssimo, que é o hábito que mudou a minha perspectiva de vida, que mudou toda a minha história, é se entregar a Cristo de corpo e alma. Quando eu digo se entregar a Cristo, não é simplesmente você ir lá para frente da igreja e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Não. Quando eu digo isso, é você, sabe, pautar toda a sua vida em torno de glorificar a Deus e de conhecer a Cristo.
A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A nossa vida deve ser pautada em conhecer a Cristo. E quanto mais a gente se entrega nesse percurso, nesse caminho, a gente vai vendo que todas as nossas necessidades são supridas nesse amor, são supridas em Cristo. Esse é o hábito, não é apenas um hábito, mas é algo que você deve fazer na sua vida. É você se entregar e viver de fato na dispensação de Deus, confiando e caminhando. É se entregar a Cristo, é você começar a abrir mão de coisas. Existem hábitos que são também para você abandonar, é você deixar para trás aquilo que antes você fazia, aqueles hábitos que você fazia antes. Então, se entregar a Cristo é você pautar toda a sua vida em torno dele. É ir para a escola e dizer, hoje eu vou glorificar a Deus na minha aula. É ir para a faculdade e dizer, hoje eu vou para aquela faculdade e vou glorificar a Deus. É ir trabalhar e dizer, no meu trabalho eu vou fazer tão bem feito que Deus vai ser glorificado. Sabe? É você glorificar a Deus em tudo o que você fizer. E o último hábito, não é um hábito em si, mas uma atitude que você deve tomar. E agora eu relembro os livros que eu falei no começo, do Luca e do pastor Iago Martins, que é se casar. Caramba, do nada assim, do nada, mas quero deixar bem claro que esse hábito, entre aspas, são para aqueles que têm condições, que são maiores de idade, que já conseguiram entender que Deus deseja que nós venhamos constituir família e glorificá-lo através disso. Aqueles que têm condições psicológicas, financeiras, mentais. Então, assim, leia esses livros que eu passei. Leia esses livros que eu falei e leia também, lógico, quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece Deus. Busque trabalhar, busque juntar dinheiro, busque fazer essas coisas para você, claro. Primeiramente, para você glorificar Deus, seguramente para você ter algo na sua vida. Mas também quando você entende que Deus deseja que você constitua família e que o desejo dele é que nós venhamos glorificá-lo através disso, você começa a mudar a sua mentalidade. Eu costumo pensar e percebo isso na minha vida, que depois que eu comecei a namorar, e principalmente quando eu entendi o propósito de Deus é constituir família, eu comecei a perceber que as minhas atitudes deveriam mudar, as minhas atitudes deveriam ser transformadas e que eu deveria parar de agir como um moleque e começar mais a agir como um homem. Tomar a minha atitude como homem, tomar a minha posição como homem e começar a agir feito um homem, sabe? E então eu percebo hoje que eu cresci muito depois que eu adquiri esse desejo e implantei em mim essa vontade de querer casar. Lógico que você deve escolher bem, você não deve, se em outro vídeo eu posso explicar um pouco melhor, você não deve se precipitar, mas você deve querer glorificar Deus através disso, porque é através disso que de fato você se torna um homem e um homem que glorifica a Deus inteiramente e completamente. Estes foram alguns hábitos, 6 hábitos em uma atitude praticamente, que você deve adquirir em 2025 para glorificar mais a Deus e conhecer e mostrar para as pessoas quem Ele é através de sua vida. Viva a sua vida para a glória de Deus e lembre-se, nós somos feitos por Ele e para Ele. Deus te abençoe e tchau.